Bom dia a todos. Que possamos estar atentos ao estudo do Evangelho, com a ajuda desses mentores amigos que aqui se encontram nesta casa de oração. Nós estamos tendo a oportunidade hoje de estudar o finalzinho do capítulo Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, né? São 2 estudos sobre a cólera na instrução dos espíritos. O primeiro estudo foi feito pela Marcele na semana passada e o segundo nós vamos terminar o capítulo hoje falando sobre a cólera. E o espírito que fala sobre a cólera é o Hahnemann. Em 1863 ele traz essa mensagem para a gente. A cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras em represália a uma contrariedade qualquer. Ou seja, todas as vezes que alguma coisa sai do nosso ponto, ou seja, nos contraria, porque certo ou errado, porque às vezes está certo, mas aquilo mexeu com a gente, contrariou o nosso sistema, né, os nossos conceitos, e aí vem a consequência desse ato. A gente olha para a coisa, aquilo contraria as nossas ideias, os nossos conceitos, e vem uma manifestação. E essa manifestação de um sentimento de agressividade, né? Um sentimento que expressa mesmo atitudes e leva até a atos piores, como os crimes, né? E todas as coisas. Ela é a principal causadora de muitos danos orgânicos. E aí, por que eu falei isso antes de falar sobre o nosso amigo Hahnemann, né? Porque era justamente isso que o preocupava. Então, conhecendo a história dele, a gente vai perceber o que incomodava ele para ele fazer parte da codificação de Kardec e vir dar essa mensagem para a gente. Né? Começa pelo nome, Christian Friedrich Samuel Hahnemann. O Christian, né, seus pais deram um nome, significa seguidor do Cristo. O Fried, protegido do rei. E Samuel, Deus me escutou, em sinal de reconhecimento a Deus. Ou seja, a família dele era uma família religiosa, né, que acreditava em Deus. Seu pai era pintor de porcelana e preparou para que ele aprendesse várias línguas. Qual era o objetivo do seu pai? Era vender essas porcelanas fora. Ele só aprendeu 9 línguas, gente. 9. Ele estudioso, né? Um menino obediente, vamos dizer assim, que a gente tem que... Né? A gente se apaixona quando a gente vê a história desses espíritos que, né, humildemente vem dar uma mensagem, mas quando a gente olha a história, a gente fica assim. Ele aprendeu 9 línguas e o objetivo era esse, poder comercializar as porcelanas. Mas a gente sabe que na encarnação a gente tem um projeto, né, uma escolha, o espírito escolhe antes. E ele escolheu fazer medicina. Ele foi estudar medicina e, por ser muito, né, de recursos financeiros, não era legal, ele custeou o seu curso com traduções de livros. Naquela época, né, até na época de Kardec também, usava muito. E nessas traduções ele ia estudando cada vez mais, não só a medicina, como, né, obras farmacêuticas, obras de outras coisas. Então, falar de estudo, a gente vai lembrar de Hahnemann agora, né? Porque ele era bem estudioso. E aí ele fez a medicina, vou contar rapidamente, e começou a exercer a medicina. Só que uma coisa ele me incomodava muito, esse espírito. Ele não conseguia curar de verdade as pessoas, né? Aquele paliativo do medicamento, aquilo já mexia com ele. Quer dizer, um espírito preparado que já veio para fazer esses estudos. E aí ele ficou muito desanimado e resolveu, após a morte de um amigo
que ele cuidava clinicamente, ele resolve abandonar a medicina. Porque aquilo não era o objetivo dele de vida como médico. Ele queria fazer algo mais, ele queria se aprofundar mais. E aí ele larga, profundamente desanimado, para sobreviver e sustentar a família. Trabalha também com traduções, quer dizer, o quanto as línguas o ajudaram no sustento, principalmente na área da farmacologia. E aí ele foi vivendo de acordo com o que ele pensava. E os amigos vieram, falavam que ele era um sonhador, né? Que ele sonhava muito, que ele vivia de ilusão. Mas esse era o objetivo dele. E aí, de tanto estudar a farmacologia, ele criou a medicina homeopática. Ele foi descobrindo, através dos estudos da farmacologia, que era possível tomar doses diárias, né, e ir mexendo com o organismo e, ao mesmo tempo, obtendo uma cura, entre aspas, mais. Na verdade, o objetivo de Hahnemann era chegar ao final da mensagem, a gente vai falar, né, a essência da coisa. Mas ele foi engatinhando, vamos dizer assim, nos seus estudos. Então, criou a homeopatia em 1796, após anos de dedicação e observações e estudos sérios sobre as reações medicamentosas no organismo. E aí, ele foi, desde os primeiros momentos, sofreu acirrada campanha contrária ao que expunha, especialmente dos farmacêuticos, que agora, além dos colegas da medicina, agora os farmacêuticos também. Ele ficou muito tempo. Com 80 anos, viúvo, foi procurado por uma jovem que o buscou em sua cidade como último recurso médico e foi por ele curado. Eles se consorciaram, né? E ela o leva para Paris, onde finalmente obtém geral reconhecimento. Foi em Paris que ele desencarnou. E ele desencarnou 14 anos antes do surgimento do Livro dos Espíritos. Praticamente, a doutrina espírita estava começando. E aí, no plano espiritual, com certeza foi convidado a fazer parte da obra da codificação junto a Kardec, né? Então, um espírito assim, de curiosidade, um espírito de estudo, um espírito de empenho, de coragem de enfrentar todas as coisas da época, a ciência da época, que era muito difícil, muitas descobertas, muitas coisas. E além dessa mensagem no Evangelho, ele também tem, no volume 6º da Revista Espírita, ele veio e dissertou a respeito do estado da ciência na época a um médico homeopata que veio visitar lá. E ele veio em espírito, né, e dissertou sobre a homeopatia. Tem no volume 6º da Revista Espírita. E aí foi muito perseguido, tanto por aqueles que consideravam a sua homeopatia como milagreira, como pelos seus detratores, que o cercavam com o seu descrédito. Bom, essa é a história que vai nos levar a refletir sobre o que ele quer falar nessa mensagem. Ele inicia a mensagem falando, de acordo com a ideia completamente falsa. Ele já inicia a mensagem com essa frase. Então, ou seja, falando para a gente, olha só, vocês se iludem com muita facilidade. Porque a gente tem o costume, o vício, de olhar e ter aquele julgamento, né? É um vício também. E aí a gente vai fazendo escolhas a partir disso. Então, ele logo começa, de acordo com a ideia completamente falsa que a gente tem das coisas. Então, o vício são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Ele fala sobre o vício, especialmente a cólera, mas eu estou puxando o vício para a gente ver da onde que vem, da onde que surge, como é que é isso. É muito mais profundo do que a gente imagina o vício. Porque a gente acha que vício são álcool, drogas, sexo, né? Essas coisas que a gente vê por aí, viciados.
Isso é uma ideia falsa, porque o vício é muito mais complexo do que a gente imagina, né? É uma atitude mental, o vício. Mental que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas ou situações. Ocorre nos ambientes familiares, ocorre nas instituições, ocorre no trabalho, ocorre em qualquer lugar. São atitudes de desarmonia desta encarnação ou de outras encarnações que a gente vem trazendo na bagagem. Então, os medos, todas as coisas que a gente tem, fazem parte de nós. Nós trouxemos essa bagagem. Às vezes não aconteceu nada nesta encarnação para a gente adquirir uma certa neurose ou uma certa atitude que a gente tem diante das coisas, mas foi adquirido durante longa data. E ele foi se encostando, vamos dizer assim, o vício vai tomando conta da gente sem a gente perceber. Por isso que Hahnemann falou, de acordo com a ideia completamente falsa. Então, formas amenizadoras que compensam momentaneamente as áreas frágeis de nossa alma. Ou seja, vamos buscar o álcool porque a gente quer amenizar alguma coisa. Vamos buscar a droga porque a gente quer amenizar alguma coisa, uma dor, uma ansiedade, uma carência, um desajuste, uma tensão psicológica, uma pressão que estamos sofrendo. Vamos buscar formas de amenizar. Isso externamente e internamente. Então, o vício é muito mais amplo. Então, Hamed, no livro As Dores da Alma, fala que o viciado não é o delinquente ou o vadio, como a gente pensa preconceituosamente. O viciado são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas e de coisas. Falou alguma coisa para a gente? Somos todos nós viciados, né? A coisa tomou uma proporção porque todos nós temos os nossos vícios, né? O vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Eu não consigo me adaptar à vida que estou vivendo. Então, me refugio no vício. O vício de falar dos outros, o vício de falar desesperadamente, né? O vício da compulsão, da compra, tantos outros vícios que a gente não vai nem citar aqui, porque hoje especificamente nós vamos falar sobre a cólera. Então, o mundo ameaça. O mundo ameaça com todas essas coisas, né? Então, o viciado, ou seja, o conservador, como diz Hamed, porque ele quer conservar aquilo que ele tem. Mas o que nós temos é muito pouco para a gente viver. Então, o viciado, na verdade, é um conservador. Ele não quer correr o risco de mudar, porque correndo o risco pode piorar ainda mais a situação dele. Então, ele se acomoda naquela situação viciosa. Aquilo para ele já faz parte da vida dele. E aí ele tem dificuldade de enfrentar uma nova situação. Se eu mudar, eu vou ter que me exigir uma opção de coisa que eu ainda não quero. Ou eu acho que eu não sou capaz. Ou, enfim, tem um monte de situação, né? E aí, Hahnemann, mais especificamente sobre a cólera, eu botei o bonequinho ali para a gente brincar um pouquinho, que a coisa está ficando séria, né? E a gente vai mexendo dentro da gente. Bom, Hahnemann fala, defeitos nos quais se comprais voluntariamente, ou seja, comprais no sentido não de prazer, ele ainda tem necessidade, porque às vezes não é prazer, às vezes depois que acaba aquilo tudo eu fico profundamente arrependido, mas eu ainda tenho necessidade. Eu tenho necessidade por quê? Porque eu não entendi, porque a hora que eu entender o que é o vício, eu vou deixar de fazer. Porque não me faz bem, causa danos orgânicos terríveis nos órgãos vitais nossos, intestino, coração, pressão alta, artéria, não vamos nem citar, porque tem uma lista enorme quando a gente lê,
A gente para aí no meio, porque eu já nem quero ler mais, né? Para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. Eu vou ter que me esforçar muito para mudar. E eu ainda não quero, né? Se desculpa por seu temperamento, ou seja, eu sou assim mesmo. A minha família toda é assim. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. É assim? Não é assim. É uma desculpa, é mais uma fuga para não olhar aquele temperamento violento que você tem. Porque uma coisa é você não conseguir mudar, outra coisa é você estar no esforço, e outra coisa é você não enxergar que você tem um vício. Porque uma vez que eu enxergo, eu tenho uma obrigação comigo mesmo. Carla, olha o que você está fazendo. Eu tenho que parar. Para aí, que eu avanço o sinal, não, porque a coisa vai ficar feia, né? Transfere a falha para o seu organismo, ou seja, o meu corpo, o meu organismo já veio deficiente, ou já veio com isso, ou já veio com aquilo, eu aprendi assim desde criança, enfim, desculpas temos mil, né? E o mais importante, é ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Ou seja, eu não quero admitir, porque o meu orgulho, que eu ainda tenho, não vai admitir que eu ainda sou uma pessoa que me irrito com facilidade. Sou um viciado, vamos dizer assim. E aí também botei para a gente brincar um pouquinho, né? Porque o assunto é sério. O que Hahnemann fala para a gente. O espírito pacífico, com corpo irascível, será sempre pacífico. Ou seja, ele pode ser fortão, mas ele ser tranquilo, ser calmo. Uma conquista do espírito pacífico. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, mãe do céu. Quando ela abre a boca para falar, tranquilo, né? Ou pode ser um espírito violento num corpo sem energia. Nunca, não vai ser brando, porque ele traz a violência na sua bagagem. Ele traz a cólera na sua bagagem. Ele traz o orgulho na sua bagagem. E ele não se conforma com determinadas situações da vida. Situações que são criadas por nós mesmos. É isso que a gente tem que ter em mente. Não é Deus que está castigando a gente. Todas as situações que vivemos são situações que exigem de nós uma mudança. Para pensar direitinho por que essa situação veio para você. Está na sua bagagem. A gente tem que olhar isso, né? Então, a violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera fica contida, enquanto que no outro caso se mostrará livremente. Isso quer dizer que, geralmente, as pessoas que são pequenininhas são bravinhas, mais ou menos, né? Porque Deus não dá também, na hora da escolha até do nosso corpo, né? Tem que ter um freio, vamos dizer assim, né? Porque já pensou? Um espírito bem violento, né? Com toda essa violência, essa bagagem, e ainda num corpo, né? Fica perigoso. Então, a gente mesmo pede um corpinho, ó, Senhor, dá um corpinho mais ou menos lá, assim, que não dê muita vazão a essa cólera, para a gente amenizar a coisa, né? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, aonde está a causa do problema? Por isso que a doutrina é linda, gente. A doutrina nos ensina isso, essa grande verdade. Está tudo ali, no espírito. E não adianta a gente querer disfarçar. A gente disfarça no corpo porque estamos encarnados, né? A gente dá sorrisos pelos cantos, assim, com vontade de... né? Mas não adianta. Isso é por um momento.
Mas a essência diz o quê? Eu ainda possuo esse ou aquele outro vício, que eu preciso me corrigir. E nada melhor do que a doutrina espírita para fazer com que a gente se conscientize daquilo que a gente tem na bagagem e vá caminhando. Porque não adianta sentar no meio da estrada para chorar, né? A gente precisa de tratamento. Nada melhor do que uma casa como essa de oração para a gente se tratar, né? No convívio com as pessoas. Não, eu vou me isolar. Não adianta. Não adianta a gente se isolar. A gente precisa conviver com os diferentes, porque são eles que vão nos ensinar. Um é mais calmo, o outro é mais violento, o outro é mais paciente, o outro é mais alegre, o outro já fica mais quieto, mais triste, e o outro... Enfim, é aqui que nós vamos aprender. É no nosso trabalho que nós vamos aprender. É na vida social, de convívio social, que nós vamos aprender. Então, ele diz que o corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui. Assim como não dá outros vícios. Então, o vício está no espírito. E precisamos tomar consciência disso o quanto antes, para que a gente possa aproveitar a nossa encarnação. Que o objetivo da nossa encarnação de aprendizado, de construção, seja levado a sério. Porque quando chegarmos no plano espiritual, vamos ter qual desculpa? Então não vamos poder ter mais desculpa, porque já estamos sem o corpo. Quando a gente chega lá, já chega sem o corpo. E aí? Melhorei, não melhorei? Vamos fazer o nosso balanço de quando eu cheguei e de como eu estou agora. Né? Então a coisa é séria e esse espírito vem ensinar para a gente isso. Outro exemplo que ele dá. O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso. Mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. O nosso dia a dia não é assim? Quando temos uma deficiência, né? A gente acomoda o coração no corpo, temos que viver com aquela deficiência. Nessa encarnação, é só o corpo que é deficiente, né, gente? Lembrando. Mas o espírito pode fazer muitas coisas. O espírito não é deficiente. O corpo veio com essa necessidade para o aprendizado específico, né, daquele espírito. Mas a gente... Então, ele diz que o corpo não tem nada a ver, porque a gente joga desculpa no corpo. Ah, é porque eu tenho tal e tal doença. Ah, é porque eu tenho tal e tal deficiência. Os deficientes fazem tudo hoje em dia, gente. Né? Fazem mais do que os que estão sem deficiência física, às vezes. Né? A gente com o vício da preguiça, às vezes, com o vício, né, de ficar naquela mesmice, naquela coisa, a gente vai ficando. E eles vão avançando. Então, a transformação moral só tem um remédio, o Evangelho. O Evangelho vai fazendo a gente entender. Entendendo, a gente vai modificando. Mas isso é muito difícil. Mesmo com o Evangelho, a gente ainda tem o desejo de prevalecer com a nossa ideia. A minha ideia tem que prevalecer diante das outras ideias. E aí é difícil mesmo com o Evangelho, porque são conceitos que a gente cria durante várias e várias e várias encarnações. Então, ele termina dizendo: o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso, mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. E aí a gente faz a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira, sempre. A gente não quer mudar, porque mudando vai exigir uma porção de coisa. Então, são os mesmos conceitos, são as mesmas ideias e os mesmos movimentos e as mesmas atitudes, porque eu não quero mudar. O vício é assim.
Então, precisamos nos corrigir. Coloquei para a gente brincar um pouquinho, né, com o tema, né, gente? Tudo da mesma forma, tudo do mesmo jeito, tem que ser do meu jeito, senão eu me contrario, aí eu me aborreço com as pessoas, enfim. É isso aí o vício. E ele diz que se a gente tiver uma vontade firme, para com isso. Eu quero mudar e eu posso mudar. Depende da força íntima, vem de dentro para fora. Eu não quero mais fazer isso que eu fazia. Eu não quero mais ter essa atitude feia que eu tinha, porque danificou tudo na minha vida, tanto internamente, que são os órgãos, quanto externamente. E aí, para encerrar, eu peguei a historinha do livro Pão Nosso, Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, de Francisco Cândido Xavier, que fala assim: um velho judeu, o efeito da cólera, né? O título da história. Um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Médicos não lhe solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O mestre divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vá em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrava o corpo. Sentiu-se curado e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe um dos calos que trazia nos pés. O enfermo, restaurado, soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus, para tantas faltas não pudestes desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isso? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje isso acontece a muitos, que por falta de paciência e de amor adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Que Jesus nos abençoe.